E aí vem mais um do Vale Animal. Hoje nós vamos falar sobre o pônei. O pônei é uma raça de cavalo que tem um número de características distintas, principalmente um tamanho pequeno. Numerosas raças de pôneis podem ser encontradas em todo o mundo, e alguns representantes bem conhecidos desse grupo equino incluem os pôneis Shetland. Assim como seus parentes maiores, os pôneis têm sido usados para trabalho, esporte, prazer, lazer há milhares de anos e são criaturas incrivelmente diversas. Um pônei não é um cavalo pequeno. Existem várias diferenças físicas distintas entre cavalos e pôneis que os tornam mais frágeis, fáceis de distinguir e mais dóceis. Já demos comida para o pônei, já ficamos com medo do pônei, mas já sabemos que o pônei não é bravo. Eu tô aqui com o Marcelo. Marcelo é o proprietário do Aras Jequitibá. Marcelo, conta pra gente de pônei, porque assim, sem nada de pônei. Então, pônei é uma derivação de raça de cavalo, que são todos os animais de baixa estatura. Então, assim, hoje no mundo existem mais de 40 raças de pônei. E o que a gente cria aqui é o mini horse e o pônei brasileiro, que são de baixa estatura. Qual é a altura máxima do pônei, mais ou menos? Olha, a gente aqui em casa não tem nenhum animal acima de 90 centímetros. Nossa, tudo pequenininho mesmo. E você tem 2 machos que você tem aqui? Eu tenho, trabalhando, né, servindo as éguas, eu tenho 2 garanhões, mas eu tenho mais. São 5 garanhões que eu tenho, 3 estão descansando e 2 estão servindo. Qual que é a idade que o pônei... Até quantos anos o pônei vive? Então, a gente costuma falar que a idade média de pônei, como de cavalo, tá? Porque ele só é um cavalo de tamanho pequeno, é 20 anos. Mas assim, tem alguns que são antes, acabam indo antes da hora, e eu tenho aqui uma égua de 29 anos. Ela não reproduz mais, mas ela está no pasto normal, tranquilo. E como é que é o manejo do pônei, Marcelo? O trato é de manhã, tarde, à noite, é ração, o que é? Então, na maior parte do que eu tenho aqui, fica a campo, fica nos piquetes, tá? E assim, a gente dá um pouquinho de ração para ir custeando. Porque é um animal calmo, tranquilo, super rústico, fica na chuva, no frio, não tem problema nenhum. A história que falam, né, que o pônei é bravo, né, que o pônei é... Ele é arisco, né? Como é que funciona? Você domestica ele ou não precisa? Na verdade, assim, como qualquer animal ou de estimação, o que for, ele vai te dar o retorno daquilo que você dá para ele. Se você dá cuidado, atenção, faz carinho, não bate, cuida direitinho, ele vai voltar do mesmo jeito. Ele vai ser um cavalo bonzinho, ele vai ser um cavalo calmo e não vai fazer nada. É assim, é uma mística que existe aí de que o pônei é bravo, é coiceiro, é mordedor. Não, é gente que não cuida direito que faz o animal ficar assim. Seria um pônei, um cavalo, um cachorro, qualquer bicho. E as raças que você tem aqui, que tem raça misturada, como é que funciona? Eu não... eu sei que tem a raça brasileira e tem o Shetland, né? São várias que eu estava falando, são várias raças de pônei. Tem Shetland, tem American Pony. A gente no Brasil cria 2 raças, o Miniature Horse, que é o mini horse, e o pônei, que é o brasileiro, que são muito próximos, muito parecidos. Eu tenho as 2 coisas aqui e ficam muito próximos, não dá para distinguir. E as cores dele também são variadas ou alguma coisa depende de outra? Não, ele tem todas as pelagens aceita no pônei. Tem raças que dependem de pelagens que não aceita, né? No pônei aceita todas as pelagens. Então a gente tem aqui pampa, tem apalusa, tem turdilho, tem castanho, tem pampa apalusa, como essa potra aqui, ó. Ela é pampa e apalusa também. Então assim, tem diversas pelagens. A gente aceita todo tipo de pelagem. Então, eu vi um aqui bem peludinho, bem crespo. Cadê ele? Tá por ali, aquele é filhotinho, né? Aquele é um potro pampa palusa também. Ele tem mancha branca, que é o que define como pampa, e essas salpicado na garupa e coisa seria do apalusa. A mãe dele é a apalusa, tá vendo? E quanto tempo tem esse filhotinho? Esse aí tem 2 meses. É novinho ainda. E ela cria sozinha? Cria sozinho, cria no pasto. Tranquilo, é normal. E quanto tempo que é de gestação da... A gente tem uma média aí de 320 dias. Alguns encurtam um pouco, outros aumentam um pouco, mas é nessa faixa aí de 320 até 330 dias, o que daria 10 meses e meio, 11 meses.
Dificilmente nasce gêmeos, né? Ou nasce? É raríssimo, como para qualquer equino, é muito difícil. No pônei eu nunca vi. Em cavalo grande eu já vi, mas é raríssimo. Os pôneis tendem a ser mais encorpados, com ossos grossos, peito largo e cabeça pequena. Suas crinas, caudas e pelagens são muitas vezes mais espessos que a dos cavalos, talvez porque muitas raças de pôneis evoluíram em climas mais frios, onde uma camada espessa de isolamento seria vital. São incrivelmente fortes para o seu tamanho, graças a seus corpos musculosos. Um pônei maduro pode às vezes puxar o mesmo peso que um cavalo de tração, por exemplo, e muitos pôneis são capazes de transportar cavaleiros adultos. Também são conhecidos por serem extremamente resistentes e tolerantes a uma ampla gama de condições. Ele é famoso por ser extremamente inteligente e às vezes um pouco teimoso. Os seus pôneis são pôneis de exposição, né, Marcelo? Como é que funciona? Então, eu procuro trabalhar a seleção minha de animais de alta genética e alta qualidade. E aí o que eu pretendo sempre fazer é levar animais em pista e premiação deles. O que ajuda a valorizar, inclusive. Aí você sempre leva os mesmos e você utiliza na criação deles, é isso? Varia, depende da exposição, a gente leva algum tipo de animal, depende da exposição, leva outro tipo, mas assim, a gente leva sempre os melhores exemplares que a gente tem. E você negocia o exemplar ou o sêmen do exemplar? As duas coisas podem acontecer. Tanto o animal, normalmente o que vai para a exposição é a cabeceira da tropa da gente. Então assim, nem sempre é um animal de venda na exposição. Ele está indo só para representar o Aras, para mostrar a qualidade do nosso trabalho. E como é que funciona essa exposição? Deve ter várias, né? Qual que é a mais importante, assim, a mais... Nem dá para falar importante, né? Na verdade, Maju, é o seguinte, exposição não tem uma mais importante que a outra. Na verdade, assim, na teoria, não é a exposição, por exemplo, agora vai ter Londrina, depois tem Lençóis, tem várias exposições por volta aqui e tudo. O que seria mais importante? Uma exposição nacional. Essa é a exposição mais importante, onde vai estar o maior número de criadores, o maior número de animais, e aí o peso dela é maior, tanto para você como expositor está comparando os seus animais com um volume maior, como o peso de ser uma nacional também é mais importante. E para ser expositor tem alguns requisitos? Só tem que ser sócio da associação e ter os animais dentro do padrão para poder ir. Todos os seus animais são registrados, né? É isso? Você nasceu, faz o registro? Todos os meus animais são registrados. Todos dentro de padrão. E quando não nasce um que está meio fora do padrão, Marcelo? É muito difícil, porque isso é uma seleção de genética já de bastante tempo. Eu crio registrando há 30 anos, eu tenho a criação há mais tempo. Então assim, de tudo que nasceu em casa, eu vou falar para você alguma coisa que desqualificou o animal, possa ter dado algum problema, eu acho que foi talvez 2, eu nem lembro. E criança que gosta muito de pônei, né? Eles gostam de criança. Pônei não vai distinguir se é criança, se é adulto, o que é. Ele vai distinguir quem que vai dar atenção e quem vai dar carinho. Então, assim, criança, às vezes não tem... Na proporção, fica muito mais fácil do que um cavalo grande. Então, ela perde o medo. Então, assim, ela não tem uma distinção de como chegar, às vezes. Então, assim, às vezes chega por trás... Às vezes o cavalo está comendo, está quietinho, ela vai lá e cutuca, aí o cavalo não gosta, o que ele faz? Ele vai olhar feio, ele vai querer mexer, vai se defender, né? Porque na natureza o cavalo, tanto o pônei como o cavalo grande, ele é presa. Então ele está sempre atento para se defender. Então a criança vai lá, cutuca uma vez, ele não gostou, vai lá, cutuca a segunda, ele dá um coicezinho, ou vira para querer fazer alguma coisa, ou tentar morder, aí ele inibe a criança. Bom, aí ele já vai saber que quando a criança vier para cutucar, ele já faz isso, a criança vai embora. Então assim, isso é uma coisa que exatamente o que a gente estava falando antes. Se a criança chegar conversando, passando a mão, falando com o animal, para o animal entender que ela está chegando e não vai fazer nada, ele vai aceitar super bem a criança. Então, ou ele vai falar, dá licença, que não quero você, né? Eles são de monta? Então, eu não tenho animais mansos de sela, mas eles podem ser mansos sim, tanto de sela quanto de charrete. Olha, tem um aqui, quem que é esse aqui? Garanhãozinho, que está cobrindo essas éguas que a gente está mostrando. Quanto tempo ele tem? Ele tem 10 anos.
Vamos pro intervalo e a gente já volta. Não saia daí.